Mas o Pilar está muito bem, muito obrigado. América, Belo Horizonte, Igreja Batista, sabe? Ali, muito obrigado, minha irmã. Ademiro e esposa, com mais carinho da Assembleia de Deus. Estes são nossos irmãos. Jame, de São Paulo, Assembleia de Deus, no estado de Jane. Desculpa, estou falando lá para a galeria. Obrigado pela ajuda. Andréia e Gesiane de Belo Horizonte, quadrangular. Estão aí, obrigado. Nilson e esposa, Vitória, Assembleia de Deus, Vitória. Eles estão? Nilson, esposa, galeria. Tá. Marcelo, presbítero em Colatina, Missão Evangélica do Brasil. Onde está o Marcelo? Obrigado, Marcelo. Edson, Vitória, Casa de Oração. Obrigado, Maestro. Lucimar e Natan, Igreja Católica de Baixo da Rua, está. Muito obrigado. Francisco e esposa de Patinga, Primeira Igreja Batista. Muito obrigado. Anuir, Vitória, Igreja de Vida, está os nossos irmãos. Muito bem. São esses que nós destacamos. E temos também parte da família do saudoso pastor José Diego de Souza. Eu estou vendo o irmão Pedro, sua esposa, Macarne, o Elon, esposa. Estou vendo a Lenita, estou vendo a Zidane, os demais. Gostaria de toda a família, de todos os casos de pé. A igreja, tem certeza, gostaria de ver a família do nosso saudoso pastor José Diego de Souza. Aí está parte da família, né? Creio que ele está mais ou menos a metade da família. É uma satisfação muito grande para nós eles estarem aqui nos ajudando na abertura. Eu creio que na sequência também estarão, né? Nesse trabalho, 50 anos de emancipação da igreja Assembleia de Deus em Moraes. A igreja se sente feliz com essa família, abençoada entre nós, vamos ser todos bem-vindos, dizendo: sois bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. E todos os demais que foram apresentados, vamos dizer novamente: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Continuação, meus queridos irmãos, nós queremos ouvir e louvar junto com os irmãos o ciclo de oração neste momento. Ciclo de oração, adorando o Senhor. Em sequência, o conjunto de oração também vai louvar o Senhor. Já é o final, a terra já não
resumo histórico desses 50 anos da Assembleia de Deus em Embu-Lenço. Ela conhece essa história bem de perto.
e amigos, visitantes e irmãos em Cristo, parentes, Deus abençoe todos nessa noite. Irmãos, é uma honra para mim e muita emoção poder contar um pouco da história da igreja que eu conheço. Não tenho condições de contar tudo que nós vivemos aqui desde o ano de 1957, quando viemos para cá. Mas vou resumidamente fazer menção de alguns fatos históricos dessa igreja, porque eu vim para aqui ainda adolescente, acabei de crescer morando naquela rua que moro até hoje há 50 anos. Mas antes disso já vimos aqui, já trabalhávamos aqui nessa região. O trabalho do Senhor, a Moraes recebeu a mensagem pentecostal na década de 1930, mais ou menos, por informações de irmãos com os quais eu convivi aqui dessa época para cá, 57 para cá. O Evangelho chegou aqui por um evangelista, que eu não me recordo o nome dele, não tive como comunicar com alguns irmãos que também viveram nessa época, quase todos já partiram para o Senhor, ou mudaram para muito distante. Mas eu tenho um relatório do pastor José Coelho Pinto Sobrinho, e eu não consegui achar esse relatório. Eu tenho um relatório que faz menção do princípio antes da nossa chegada. Então o trabalho foi aberto aqui por um evangelista, do qual não lembro o nome, já falei. E depois quem deu continuação ao desbravamento e ao trabalho pentecostal foi o pastor Alpídio Siqueira das Neves, que já está com o Senhor desde 1970. Essa cidade, essa região aqui, onde nós tínhamos o templo antigo, era pouco habitada ainda, quando nós conhecemos e começamos a lidar aqui. Era pouco habitada. Mas o trabalho começou no bairro Triângulo, pelo conhecimento que eu tive, pelas conversas com irmãos aqui, convivência com eles, eu sabia. Aqui já tinha passado esse evangelista, e depois aquele bairro do Triângulo era só habitado por ferroviários. Aqui tem ferroviário, pode confirmar comigo se é isso mesmo. Era só habitado por ferroviários, toda aquela extensão do Triângulo. Era só ferroviários, tinha grande movimento da ferrovia Mato Doce aqui nessa cidade. Então, entre esses ferroviários, tinham muitos assembleanos, que eu me lembro o nome de alguns, como o irmão Acácio, que eu conheci, já morreu também há muitos anos, sua família. Hoje deve ter alguns deles ainda, o governador Valadares. O irmão Teodoro dos Santos, que aqui na igreja tem uma neta dele, a Silvânia, sua família, o irmão Oswaldo Lírio, o irmão José Lopes Barcelos, que morava nessa casa onde hoje mora Joelma, e muitos outros. O irmão José Coelho Pinto Sobrinho também chegou para aqui em 1967, se eu sei, lembro bem, que passou para mim. Então esses irmãos reuniam no Triângulo na casa de um dos crentes, e ali eles começaram a propagar o Evangelho, ganharam outras vidas para Jesus, e o trabalho foi crescendo, e eles reuniram os ferroviários e compraram esse lote onde era a igrejinha velha, e foi demolida há poucos dias. Aqui fizeram uma casinha pequena, que nós reunimos ela por muito tempo, com 3 janelas apenas, não tinha quase moradores nessa região. Esse lote foi comprado pelos irmãos ferroviários da época de 30 para cá. Ali construíram, o Senhor nos trouxe para aqui mais tarde. Esse trabalho, o trabalho foi crescendo muito. E toda essa região do Vale do Pastor Almídio também já tinha trabalhado aqui por muitos anos, morando embaixo do Andu, na então chamada, uma cachoeira que tinha no Rio Doce, chamada Cachoeira do Raio. Ele viveu aqui, ali, muito, ele
embaixo do Andu, e continuou divulgando o Evangelho nessa região. Conheci, foi ele quem batizou em Águas, em 1958. Foi batizado em Águas, no Rio Minuaçu, Itabaúna, pelo pastor Almir Siqueira das Neves. Nesse tempo morávamos embaixo do Andu. Irmãos, o trabalho foi desenvolvendo e o primeiro tempo, como já disse para os irmãos, foi aquele ali. Toda essa região do Vale do Rio Doce e outros municípios limítrofes, era muito grande a região que pertencia ao ministério da igreja em Valadares. Nós temos algumas fotos, não sei se estão ali, mas eu tenho algumas fotos do ministério que era responsável em governador de Valadares com a presidência do pastor Almir Siqueira. Porém, antes disso, no princípio, enquanto o pastor Almir morou aqui embaixo do Andu, a sede geral era embaixo do Andu. Nós conhecemos muitos irmãos antigos ali. Então o pastor Almir morava ali, vivia dos seus braços, do seu trabalho, pescando na Cachoeira do Raio e pastoreando toda essa região e abrindo trabalhos com situações precárias, que a gente sabe, porque ouvimos contar, seus filhos ainda existem, um dos seus primeiros filhos, que está vivo, morando em Governador Valadares, deve estar já bem velhinho, e parece que ele virá aqui também, com Elias Siqueira. Eu ouvi falar que ele virá aqui essa semana. Então, mais tarde, essa sede foi transferida para o Governador Valadares. E não existiam outros pastores do meu conhecimento aqui. O pastor Almir veio do campo de Vitória para cá. Ficou embaixo do Andu, daqui foi para o Governador Valadares. Emanuel Demi, quem conheceu ele muito, está ali, sabe disso. Né, meu bem? Nós somos da mesma época de juventude nessa região. O trabalho foi crescendo e se estendendo, ele tinha responsáveis em todas as congregações que se abriam, irmãos voluntariamente, obreiros voluntários e mesmo presbíteros. E meu pai morava nessa época, nós morávamos antes disso em Cuieté Velho. Em 1940, meu pai aceitou Jesus como Salvador, vindo de uma família muito católica, foi até desprezado por seus parentes, por muitos parentes, mas ele aceitou Jesus e permaneceu fiel, auxiliando já no campo, na congregação de Cuieté Velho. Depois foi consagrado presbítero, eu não me lembro a data que ele foi consagrado presbítero. Em 1950, quando Pedro tinha 3 a 4 meses, o pastor Almir mudou o papai para o campo de Divino de Tumiritinga, ou Divino de Itaiomi, ou Divino do Queiroga, o mesmo lugar. Tinha 3 nomes, era uma política medonha, então tinha 3 nomes naquele lugar. Ali ficamos por 7 anos. Foi um tempo de muitas bênçãos, uma vida muito difícil, mas nós ficamos ali por 7 anos. Em 1957, o pastor Almir fez uma permuta de obreiros. Eu sei que tinha obreiros nessas principais igrejas aqui da região. E o pastor, o presbítero José Vieira, era responsável pelo campo de Divino de Queiroga, Divino de Tumiritinga. Era um campo enorme, ele viajava a cavalo. Nós tínhamos 2 animais para permutar para trocar de 15 em 15 dias. E nós ali numa casa, precariamente, estabelecidos ali naquele lugar, mas as bênçãos de Deus eram muito grandes sobre nós. Tivemos muitas lutas, ele deixou o seu terreno e saiu voluntariamente, foi para essa congregação, abandonou toda a sua atividade material para se dedicar de tempo integral à obra do Senhor. E nós podemos crescer num ambiente de muita unção do Senhor, de muitas bênçãos, de salvação de almas, e vendo nosso Pai engajado naquele ministério tão poderoso, tão importante. Irmãos, é muito emocionante eu me lembrar de tudo isso. Mas em 1957, o pastor Almir, fazendo troca de obreiros, tirou o pastor Dionísio Vieira de baixo do Andu, levando para Conselheiro Pena, tirando o pastor presbítero José Vieira de Souza, que então era presbítero, trazendo para a cidade de baixo do Andu. Chegamos à cidade de baixo do Andu, 8 filhos pequenos. A mais velha era eu, de 13 a 14 anos, mais ou menos. Moramos ali por quase 4 anos. E essa congregação de Aimorés pertencia a Baixo do Andu. Nós fizemos esse trajeto
e Itabaúna e Bugre, que eram as duas únicas congregações que existiam pertencentes a Imorés. E tudo resolvia embaixo da lua. E o trabalho foi crescendo e abrindo outras portas. Em 1959, pastor Almeida consagrou uma turma de obreiros, pastor presbítero José Vieira de Souza, presbítero Leonel Luiz, presbítero José Francisco de Paula, presbítero Luiz Galdino, presbítero João Teixeira, presbítero de Mantena, Delúcio Francisco Guimarães, todos a pastor, todos com enorme campo nas suas responsabilidades, todos presbíteros até então, e nesses 59 foram consagrados a pastor. Então, muitos deles começaram a pedir com o crescimento do trabalho, a vastidão dos campos. A Valadares é responsável por quase um terço desse estado de Minas. Era muito grande a jurisdição eclesiástica do pastor Ormídio Siqueira. E ele dava assistência a todos esses lugares à medida do possível. Então, os pastores começaram a pedir para que fossem emancipados os campos, e ele não aceitou. Mas esse mesmo foi emancipado vários campos, campo de Conselheiro Pena enorme, campo de Mantena, que pastor com presbítero, hoje, na mesma época, consagrado pastor José Fabrício, me lembrei agora, de Mantena, e foram tomando posses como autônomos nesses lugares. E Baixo Guandu não aceitou a emancipação, que era a sede dessa região aqui. Então, o papai veio a Imorés para se despedir, para entregar o trabalho, e nós voltaríamos para a nossa propriedade no município de Conselheiro Pena. Chegando aqui numa reunião, eu tinha essa ata escrita por ele até pouco tempo. Chegando, mas tem ela no primeiro livro de atas da igreja. Chegando aqui, falando para a igreja de Imorés sobre o propósito de emancipação, e que Baixo Guandu não aceitaria, porque Valadares não tinha aberto mão de emancipação dessas igrejas. Mas, então, levantou-se uma voz da igreja de Imorés, através hoje seria pastor José Pedro Pinto Sobrinho, nesse tempo ele era auxiliar, pai da Rita. Ele foi o que deu a voz de emancipação para a igreja. A igreja tinha um grande número de membros, já com capacidade para se tornar juridicamente autônoma, e tinha irmãos capazes para formar a primeira diretoria da igreja. Então, foi votado pela igreja, a igreja em peso apoiou a emancipação jurídica daqui de Imorés. Então, quantas congregações? Apenas Bugre e Itabaúna, mas todas com bom número de membros. Então, foi levada a efeito a emancipação, o registro da igreja de Imorés como autônoma, desligando-se do ministério do governador Valadares. Então, toda essa região do Vale do Doce praticamente passou a ser autônoma. Conselheiro Pena, Imorés, Mantena, Mentinga e Resplendor, e mais alguns lugares que eu não lembro todos. E o trabalho, irmãos, foi crescendo. Então, em 1960, isso foi no início de 1960, em fevereiro de 1960, que foi feita a emancipação dessa igreja de Imorés, com sede aqui, neste lugar, reunido naquela igrejinha pequena. Mudamos para cá, de Baixo Guandu para aqui viemos, em 1960, no início do ano. E aqui nos alojamos naquela mesma casa que eu estou até hoje, só mudar o aspecto dela, mas era ali que nós ficamos morando. O papai adquiriu uma pequena casa ali e nós mudamos para cá. Irmão, Deus foi abrindo as portas, e o primeiro dirigente de Itabaúna foi o irmão, antes do pastor, do irmão Nelson Lima, que foi consagrado presbítero, tinha um outro irmão da família, que eu não me lembro o nome dele também, não tive como trazer o nome dele. Mas naquela época, o pai do irmão Paulo Vitorino, o irmão Nelson Lima também foi consagrado presbítero, começaram a ter consagração de obreiros, e começou a crescer o campo. O papai começou a dar assistência a outros lugares que não tinha ainda congregação, abrir portas de trabalho, abrindo campos, irmãos e pessoas aceitando Jesus abençoando, batizando com o Espírito Santo, salvando almas, abrindo batismo, e o trabalho foi crescendo e crescendo. Graças a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Irmãos, cresceu muito o trabalho. Logo,
começaram a ter as reuniões de ministério. Então esse campo estendeu-se numa vastidão imensa, alcançou Pocrane, já tinha trabalho lá, foi até na divisão de Inhapim, e para cá cresceu todo o município de Emorés, alcançou o município de Mutum, o município de Lajinha, já tinha trabalho, também continuou crescendo, o município de Chalé e o município de Pocrane, estendendo até perto de Caratinga. Tudo ficou pertencendo aqui à igreja de Emorés. Eu pude conhecer todas essas igrejas, até de Tabajara, que é o município de Inhapim. Eu estive na época de jovem aqui nessa igreja. E Deus abençoou. Hoje os irmãos podem ver aquele banner que está ali, batismos e mais batismos, Jesus salvando e batizando com o Espírito Santo, e salvando e batismo em águas, e cresceu muito o trabalho. Tivemos aqui grandes festividades com o grande poder de Deus. A Carmen, que foi batizada no Espírito Santo aqui nessa igreja, parece já no tempo do pastor, naquela época, o presbítero Ronaldo, que lembra quando Jesus batizou a Carmen, dentro daquele templo antigo ali. Ela não era crente, Jesus salvou, ela vendo o testemunho de irmãos, ela aceitou Jesus como Salvador, também de uma família muito contrária ao Evangelho. Jesus a batizou com o Espírito Santo aqui naquela igreja antiga, naquele templo antigo que nós tínhamos ali. Vou lembrando assim, minuciosamente, algumas coisas para falar para os irmãos. Irmãos, grandes obreiros do Senhor passaram aqui ministrando estudo. Nós tivemos obreiros dessa região, de muitas outras cidades. O pastor Geraldo Salles, que era pastor de Caratinga, deu estudos bíblicos aqui várias vezes. Os irmãos podem ver fotos ali de trabalhos ministeriais, trabalhos festivos que nós tivemos aqui. Pastor Leonel Muniz cooperava muito conosco. Pastor José Teodoro da Cunha de Ipanema, irmão Juca Teodoro, que está num carro, num jipe. Todas as festividades que nós tínhamos aqui, com situações precárias, não tínhamos condições de fazer trabalhos. A Leonina conheceu isso de perto. A irmã Ilza, que mudou para aqui, a família Vidal mudou para aqui em 1967, sabe disso.